Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vai tudo bem? Glória a Deus. Amém. Privilégio de podermos estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. Juntamente com os irmãos, abra sua Bíblia, por favor. O Evangelho segundo escreveu Marcos, a partir do versículo 32. Ao 36, para a gente iniciar. Capítulo 10 de Marcos, segundo escreveu João Marcos, versículo 32. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe devia sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? Podeis assentar. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós estamos vendo uma marcha de Jesus, e essa é a marcha de Jesus mesmo, né? Em que Jesus está indo em direção a Jerusalém. Há um grande contraste se a gente for comparar essa porção que nós lemos com o que se segue no texto, que é o pedido dos discípulos. Quando nós olhamos isso, nós vemos Jesus subindo corajosamente para enfrentar a morte. Seus discípulos estão cheios de temor, diz aí o versículo 32, eles estavam atemorizados. Jesus sobe para entregar a sua vida, mas os discípulos que estão ao seu redor têm uma intenção diferente, querem posição social, querem posição no reino de Deus, querem autoridade. Enquanto Jesus está prestes a morrer, eles estão defendendo o que é seu, puxando a brasa, como dizem, para a sardinha deles, né? Jesus sobe para servir, e eles sobem aspirando à grandeza, aspirando à primeira posição, o número 1. Nos faz lembrar a discussão anterior que eles estavam tendo. Os 12 discípulos estavam conversando no caminho, nós já estudamos isso, e eles estavam conversando, e Jesus fala: o que vocês estavam conversando no caminho? Aí ninguém responde nada, fica todo mundo mudo. O gato engoliu a língua dos discípulos todos. Por quê? O texto segue dizendo: porque eles contendiam, discutiam, para ver quem era o maior dos 12. Discutindo quem seria o líder dos 12, quem seria o mais importante entre os 12. Jesus também tinha dito que ia morrer nessa ocasião, e o assunto que estava na cabeça deles era status social. Jesus humilha-se. A Bíblia vai dizer que Jesus humilhou-se, até Jesus foi obediente, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Se humilhando por quê? Foi vituperado, é o que Jesus mesmo vai dizer que vai acontecer com ele.
foi humilhado. Voltava a coroa de espinho na cabeça dele e adivinha quem te bateu? Escarnecendo sobre Jesus. Então Jesus se humilhou. Enquanto isso, os discípulos estão se exaltando. Pelo menos esses dois. Quanto mais perto da cruz Jesus chega, mais o coração dos discípulos está endurecido, sem saber o que está acontecendo. É bem verdade que eu e você podemos olhar ao nosso redor e perceber que durante a nossa caminhada espiritual, nós vemos pessoas semelhantes aos discípulos. Enquanto tem uns envolvidos na obra, entregando a vida pela obra, morrendo pela obra, se desgastando pela obra, fazendo uma liderança de um departamento sem ganhar R$1, dando aula da escola dominical, ministrando, sem receber por isso, fazendo por amor. Enquanto existe este grupo, existe um outro grupo que está preocupado em posição. Ele não quer cantar na terça, ele quer cantar no domingo. Ele não quer pregar no culto no lar, ele quer pregar no domingo. É no dia que tem mais pessoas, é no dia que ele vira uma estrela. Ele quer ser destacado ao invés de destacar o nome daquele que é rei para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que tomar cuidado para ver que tipo de pessoa nós somos. Nós estamos seguindo os passos de Jesus, querendo glorificar a Deus, com a intenção de dar glória ao Senhor em tudo o que fazemos, ou nós estamos preocupados com o meu reino, com a minha barriga, com o meu umbigo, com aquilo que é próprio dos negócios dos homens? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Jesus andando para a cruz e os discípulos com seus corações endurecidos. Quanto mais Jesus se esvazia dele mesmo, da vontade dele, dos desejos dele, para fazer a vontade do Pai, os discípulos querem que a vontade dele seja feita. Jesus, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas o senhor tem que dizer sim. Já viu que tem gente que faz isso? Às vezes, dentro da família, o filho fala com o pai, a esposa, as pessoas conversam às vezes, eu vou falar um negócio aqui, mas você tem que dizer que sim. Promete para mim que você vai falar sim. Foi isso que os discípulos fizeram com Jesus. Jesus, o Senhor promete, o Senhor vai fazer o que a gente está querendo. E Jesus fala a frase: o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça para vocês? O que vocês estão precisando? Quanto mais ele desce, quanto mais Jesus descendo na sua vida espiritual, no sentido de querer glorificar a Deus, os discípulos estão se exaltando a si mesmos, querendo subir a galope. Essa aqui é a terceira vez que Jesus fala sobre a sua morte. A primeira vez foi antes de Pedro. Logo depois que Pedro faz a declaração: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala a primeira vez: eu vou morrer, vou ser entregue, o Filho do Homem será entregue, vai acontecer, mas no terceiro dia ressuscitarei. Aí Pedro tenta impedir Jesus, e Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Outra vez, quando Jesus está falando sobre esse sofrimento, sobre esse momento da sua morte, os discípulos estavam discutindo o que eu falei antes: quem era o maior? E agora, de novo, Jesus diz: eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida,
Eu sou o sacrifício, eu sou o Cordeiro Pascual, eu sou aquele que vai tirar o pecado do mundo, aquele que vai libertar o homem. É disso que Jesus está dizendo. E eles, Jesus, eu quero fazer um pedido. E que pedido vocês querem? E o pedido deles é para um sentar à direita e o outro sentar à esquerda. Lá no reino da tua glória, quando tu fores o rei, quando o Senhor estiver governando, coloca eu do lado direito e o meu irmão do lado esquerdo. Eu imagino o Tiago mais velho falando. Ou os dois falando em coro. Queremos assentar um do lado do Senhor, cada um de um lado do Senhor. O senhor pode escolher aí. Para mim, direita ou esquerda está bom. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de evangelho nós estamos tentando viver? O evangelho da vantagem? O evangelho da troca? O evangelho em que Deus é o servo e nós somos os senhores, nós é que damos ordem? Que tipo de evangelho você está vivendo? Que tipo de vida cristã você está vivendo? Você tem glorificado a Deus no seu lar, como pai, como esposo, como filho? Você tem exaltado a Deus, glorificado a Deus no seu trabalho? Você tem glorificado a Deus na sua vizinhança? Ou é melhor ter um ímpio do lado do que ter você? Encrenqueiro. Que as misericórdias do Senhor sejam derramadas sobre nós, porque elas são as causas de nós não sermos consumidos por causa do pecado que às vezes tenta nos embaraçar. Siga adiante, toma a sua cruz, segue a Jesus, pisa onde Ele pisar, terreno é seguro, Ele vai contigo. Ele te ajuda, Ele te dá graça, Ele te dá autoridade, Ele te dá poder para você realizar a sua obra, louvado seja o nome do Senhor, para você vencer Satanás, para você vencer o pecado. Você não é obrigado a se dobrar ante ao pecado, ante ao diabo, ante aos demônios. Você só tem que se dobrar diante daquele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nosso Salvador, louvado seja o nosso Deus. Nós temos aqui algumas diferenças no texto. No versículo 33, quando Jesus começa a falar sobre o seu sofrimento, Jesus diz que ele será condenado à morte e entregue aos gentios. Mateus capítulo 20, versículo 19, diz que Jesus será crucificado. Aqui Marcos é muito direto, então Marcos só diz que ele vai morrer. Mas o Mateus registra que ele será crucificado. Lucas, ele repete praticamente, capítulo 18, né? Ele repete praticamente o que Jesus está dizendo aqui. Eis que subimos de Jerusalém e há de se cumprir no Filho do Homem tudo o que foi pelos profetas escrito. Então Lucas fala que Jesus está indo cumprir a vontade do Pai, que Jesus está indo cumprir aquilo que dele estava escrito.
Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores. Olhávamos para Ele e não víamos nada de desejável. A paz que nós gozamos é porque Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele pagou o preço pela nossa salvação. Há quem pense que Jesus pagou o preço para o diabo, como se Deus estivesse devendo ao diabo. Não, meus irmãos. Jesus paga ao Pai. A dívida era contra Deus. Os homens pecaram contra Deus. É Deus e a justiça dele que exige o sacrifício, o sangue derramado. Aquele que pecar, esta alma morrerá. Esta é uma cobrança do pecado. Eis que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós pecamos, nós afastamos de Deus, e esse pecado em nós gera morte. Mas Jesus morreu a minha morte, Jesus morreu a sua morte, morreu a morte da igreja, Ele morre no nosso lugar, Ele paga o meu preço, o valor que eu tinha que pagar, Ele já pagou. Somos livres, leregandarabás. Somos livres para adorar esse Deus, para servir a esse Deus, em gratidão pelo seu poder, pelo seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está profetizando o que vai acontecer com ele. Jesus não morre porque Judas traiu. Jesus não morre porque Caifás entregou Jesus a Pilatos. Jesus não morre porque Pilatos lavou as mãos. Jesus morre porque Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Era projeto de Deus. Às vezes as pessoas perguntam por que Deus, sabendo que Eva ia pecar lá no jardim, porque Deus permitiu, porque Deus colocou, porque Deus permitiu a serpente tentar. Já estava tudo escrito. Nós vamos desempenhando os papéis. Mas existe um Deus no controle de todas as coisas, existe um Deus que conhece o futuro, existe um Deus que na hora que Ele começou a escrever o início da história da humanidade, Ele já estava terminando a história dos homens, na sua mente, na sua vontade, na sua presciência, no seu raciocínio, Ele já tem todas as coisas bem encaminhadas. E tudo isso é pela misericórdia de Deus. Por que Ele não já recuperou? Por que Ele não já resolveu? Por que Ele não já fez lá no jardim e já resolveu tudo lá no jardim? Porque só teria Adão e Eva no mundo e mais nada. Olha o amor de Deus. Deus te amou tanto que a paciência de Deus, a benignidade de Deus, foi nos alcançando. Louvado seja o nome do Senhor. Você nasceu, você cresceu, em dado momento você ouviu a palavra, e a palavra fez sentido no seu coração, a palavra ardeu no seu coração, a palavra te constrangeu. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, meus irmãos. Estamos aqui hoje por causa desse sacrifício. Não estamos hoje nas drogas, na bebida, no pecado, na prostituição. Não é porque somos bons, é porque o poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário te alcançou. O sacrifício dele está valendo na tua vida. É por isso que eu e você somos mais do que vencedores. Porque ele venceu. Jesus está anunciando a sua morte. Os discípulos estão
preocupados consigo mesmos. O versículo 34 continua: e escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele, e matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Lá em Lucas 18, versículo 4, diz que eles nada entendiam. Não estavam entendendo o que estava acontecendo. (18) (18, 34). E eles nada disso entendiam. E esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhe dizia. O que é isso que ele vai morrer? O que é isso que ele vai ser entregue? Hoje a gente, conhecendo a história, estamos ouvindo, nós sabemos do que está se tratando. Embora o texto está bem claro, mas isso aí é o foco do coração. Irmãos, tem muitas pessoas que frequentam a igreja e vão para o inferno. Porque frequentam a igreja não porque amam a Deus em primeiro lugar, não porque Deus é a primazia. Às vezes Deus é o 10º, é o 1000º da sua lista de prioridade na vida. Deus não está como primeiro. Primeiro é o meu trabalho, primeiro é o meu filho, primeiro é a minha esposa. Mas Deus vai ficando para a hora que der. Como estamos servindo a Deus? Precisamos meditar em como estamos servindo a Deus. Aqui eles estão sem entender. Têm ouvidos para escutar, ouvem, mas não entendem. E Jesus não está falando por parábola. Porque a parábola foi feita para ocultar a verdade diante de algumas pessoas e revelar diante de outras. Mas aqui não é uma parábola, está escrito corretamente. Marcos 35. Jesus falando de sua paixão, sua morte, seu sofrimento, das suas dificuldades, e os discípulos interessados em outras coisas. Mas antes disso, vamos ver. Primeiro, Jesus está determinado a morrer. Nada impede Jesus. O diabo tentou que Jesus se suicidasse lá no pináculo do templo. Jesus não dá ouvido para vozes que não é a voz de Deus. Mandou matar, mandou se matar, não é Deus que está falando, não. Ele conhecia a voz do Pai. Ele sabia quem era Deus. A multidão tentou precipitar Jesus nas montanhas onde Jesus ministrava a palavra, montanha abaixo. A multidão tentou pegar pedras para apedrejar Jesus. E Jesus ainda diz para eles: por qual boa obra vocês querem me apedrejar? O que foi que eu fiz que vocês querem me apedrejar? Qual foi a boa obra? Porque eu só tenho feito boa obra. Nada ia impedir Jesus, nem Pedro, nem Satanás, nem os demônios. Ninguém ia impedir Jesus de chegar na cruz. Jesus está determinado a glorificar o Pai. Os discípulos estão pensando em posição, em ser o maior, e Jesus está pensando que a cruz é o seu trono. É ali que eu vou vencer. É ali que vai ser o meu altar.
É ali que eu vou ser sacrificado e glorificarei ao Pai. Jesus glorificou a Deus, sendo o único remédio para a salvação da humanidade. Não existia outro, irmãos. Se pudesse um anjo morrer no lugar de Jesus, o anjo teria morrido. Mas era Jesus que estava escrito que haveria de morrer. O próprio Deus se faz homem, se faz carne. O Verbo encarnou. O Deus conosco, o Emanuel, andando entre os homens, assim como Deus Pai andava, vinha ao jardim pela manhã e à tardezinha para falar com Adão e Eva, Jesus andava no meio do povo, curando, fazendo milagre, estabelecendo a sua vontade, as suas alianças no meio do povo, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, pastor, como é que é? Hoje, o Deus Espírito Santo mora no meu e no seu coração. Estávamos com o nosso coração cheio de trevas, cheio de pecado. Ele veio, iluminou, trouxe limpeza. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele nos ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Estávamos cegos, mas Ele nos deu vista. Ele nos fez enxergar sentido na vida. Louvado seja o nome do Senhor. A vida só faz sentido quando vivemos a vida para a glória de Deus, quando andamos nessa terra para a glória de Deus. Enquanto eu quero o resultado, enquanto eu estou buscando o meu reino, a minha vontade, a vida não tem sentido, porque eu quero um carro novo hoje, eu quero um carro melhor amanhã, eu quero uma casa hoje, eu quero uma casa melhor amanhã. O homem nunca basta, o homem sempre quer mais. Muitos deles não têm satisfação no que tem, só no que não tem. Mas Jesus é suficiente para o crente que ama a Deus. Viver a vida para agradar a Deus. Gente, que coisa mais maravilhosa é a pessoa procurar viver a vida para agradar a Deus. Os nossos negócios serão negócios desenrolados. Não vai ter arapuca. Crente não pode vender arapuca. Tem que resolver os problemas para depois vender as coisas. Ou quando for vender, dizer, a arapuca está aqui. Quer comprar com arapuca? Está aqui a arapuca. O Senhor é poderoso para nos dar vida. Como seria, meu irmão? Olha só o tanto de erro que você já cometeu. Olha o jeito que você criou seus filhos, olha o jeito que você se relacionou com sua esposa, as mágoas, as tristezas que você provocou dentro do seu lar, no seu esposo, nos seus filhos, e agora, de repente, você entende que se você fizer daquele jeito, você desagrada a Deus. Quando você vai fazer alguma coisa que você fala, isso vai desagradar a Deus, então isso eu não vou fazer. Deus me dá graça de não fazer, para não fazer, aquilo que desagrada a ti. Me dê força, me dê graça para fazer tudo aquilo que possa glorificar o nome do Senhor. Jesus está liderando esse grupo, diz a Bíblia aí que ele está indo à frente, os seus discípulos estão indo atrás, seguindo a Jesus. E depois Jesus chama eles à parte para explicar a sua paixão. Jesus será entregue aos líderes religiosos, aqueles que deveriam reconhecê-lo como Messias, aqueles que deveriam dar o carimbo. E agora sim, Jesus ia ficar pregando no templo, ia ficar uma bênção. Mas não foi assim. A resistência, muitas vezes,
é daqueles que têm cargo, é daqueles que têm autoridade, é daqueles que têm a oportunidade de colaborar. Às vezes eles se tornam oposição contra o reino de Deus. Esses dias eu estava vendo uma palavra sobre Lúcifer. Como que o Lúcifer se rebelou no céu? Lá não tinha tentação, lá não tinha o Satanás para encher a paciência, nem os demônios. Lá era Deus, era glória, era reino de santidade, era aleluia, era bênção, eram as coisas acontecendo segundo o projeto de Deus, tudo em glória para Deus. Aí Satanás achou não sei o que para fazer o que fez. Irmãos, tem gente que acha que Deus pegou uma queda de braço com Satanás para derrubar o Satanás. Não. Que Deus fechou os punhos para sair. Não. Que Deus usou alguma arma contra. Não. Irmãos, não existe nada no mundo físico, mundo espiritual, que possa ir contra Deus. Vontade eles têm, mas nada atinge Deus, nada atinge a santidade de Deus. Nada perturba a glória do Senhor, nada perturba a sua vontade. Quando Satanás se levantou, ele já caiu de cara no chão, meu irmão. Já desceu do céu como um raio e já bateu na terra e bagunçou todo o cosmo. Ou melhor, pelo menos este mundo, desconfigurando a terra. Ezequiel vai dizer que Deus disse que não fizemos a terra para ser um caos. E fala da reconstrução. É um outro assunto. Mas Satanás, o objetivo dele é esse mesmo. E sabe qual foi o motivo? Não foi por falta de fazer, não. Foi fazendo. A Bíblia diz que Satanás era o sinete da perfeição. Parece que ele era aquele que, aprovado, pode passar. Aprovado, pode passar. Como se ele estivesse aprovando as coisas que estavam acontecendo. Foi por ver Deus querer fazer algo de bom com um ser humano, é que ele se atreveu a pensar contra Deus. Quando Deus tem o seu plano de criar a humanidade e de ter relacionamento conosco, de oferecer comunhão eterna para aqueles que o amarem, que o escolherem. É claro que tem a inveja no coração dele, né? O desejo, a grandeza, o orgulho no coração dele de querer ser mais do que Deus. Jesus foi entregue aos líderes, aqueles que deveriam validar, ajudar. O sinete da perfeição do sinédrio é que foi contra Jesus. Assim como o sinete da perfeição, que era Satanás, foi contra Deus. Eles tramaram, subornaram testemunhas, levaram testemunha para dentro do sinédrio para testemunhar contra Jesus. E eram subornados. Era mentira. Conspiraram contra Jesus, vamos matá-lo. O desejo dos líderes era matar Jesus. Então Jesus está dizendo, eles querem me matar, o Filho do Homem será entregue na mão deles. Essa é a vontade do Pai. Escarnecerão
Jesus foi profetizando o que ia acontecer, seria entregue, seria condenado à morte pelo Sinédrio. É o Sinédrio que está condenando Jesus à morte. Não foi Pilatos. Só que o Sinédrio não pode executar a pena de morte, a não ser por apedrejamento, mas eles queriam matar Jesus, era crucificado, porque é essa a vontade de Deus. Eles tinham que levar para o Sinédrio fazer um outro julgamento, para depois validar a morte. Jesus foi escarnecido, açoitado e morto. Tudo isso ele fala de antemão para os seus discípulos. Amém? Aí vem o pedido egoísta dos discípulos, né? Pensando só em si mesmo. Enquanto Jesus está andando no caminho da renúncia, eles estão caminhando pela estrada da ambição, do amor próprio, do desejo de ser destacado. Nós vamos ver algumas alterações no texto, algumas divergências ou complementação que os outros evangelhos nos permite escrever aí. Por exemplo, o versículo 35 diz que Tiago e João falaram com Jesus. São eles que pedem. Mas Mateus, no capítulo 20, não é eles que pedem, é a sua mãe. Versículo 20, capítulo 20, versículo 20. Então, se aproximando dele, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando, fazendo-lhe um pedido. Aqui está dizendo que a mãe e os filhos, não é só ela que está fazendo o pedido aqui, não. Só que Marcos, como a mãe não pediu para ela mesma, mas pediu para os filhos, né? Então Marcos vai direto, falando que os dois queriam sentar de um lado, sentar do outro, e que isso depois gerou inveja não, discussão entre eles lá. Os outros 10 ficaram furiosos com essa proposta dele. Aí você pensa assim, ficaram furiosos com razão. Que coisa é essa? Tiago e João querendo sentar de um lado e do outro? Quem devia sentar lá era eu. Esse foi o pensamento dos 10. Eles se indignaram não contra o pedido, mas quem fez o pedido? É eu que tenho que sentar aí, não é vocês dois, não. O desejo deles é o mesmo, por causa daquela outra discussão. Os 12 estavam conversando para ver quem era o maior. Cada um querendo ser o maior. Aqui é uma continuação daquele assunto, de uma forma diferente, de uma forma mais... E essa pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça? Jesus, em alguns momentos, pessoas chegaram diante dele e Jesus fez essa pergunta: o que queres que eu te faça? Todos, a maioria, falou a sua necessidade, falou daquilo que era prioridade, daquilo que era a urgência da sua vida. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Que eu veja, que eu seja curado. Que queres que eu te faça? Mas os discípulos fizeram uma pergunta totalmente sem necessidade, sem nexo. Queremos assentar de um lado e do outro quando chegar o teu reino. Jesus continua no versículo
38. Mas no capítulo 10 de Marcos, né? Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Os discípulos sabiam o que pediam ou não? Jesus está dizendo aqui: não sabeis o que pedis. Vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Esta palavra, cálice e batismo, tem a ver com juízo, tem a ver com aquilo que Deus devia fazer, o cálice da ira de Deus. Vocês podem beber? Homem nenhum podia beber o cálice que Jesus ia beber. Homem nenhum estava habilitado a sorver cada gota da ira de Deus contra o pecado da humanidade, contra a cada ato que os homens podiam fazer e já fizeram. Nenhum homem podia dar a sua vida no lugar de outro para salvar a humanidade. Só Jesus podia. Mas eles dizem: podemos, afirmam precipitadamente. Nós podemos. E Jesus, está bom, deixa essa conversa de lado. É o seguinte: vocês vão beber o cálice, vocês vão ser batizados no batismo. Tiagão, tu vai ser o primeiro a morrer. E João, você espera mais um pouquinho aí. João é o último a morrer, né? O primeiro discípulo a morrer foi o Tiago. É claro que Jesus não fala isso para ele, né? Mas diz que ele vai beber. Então fala de perseguição. Fala de morrer de maneira injusta. Fala de juízo de Deus. Morrer no lugar, enquanto ele era para ser aplaudido porque estava fazendo o bem, ele seria também morto, assim como Jesus foi morto. Mas que possamos entender que ninguém poderia pagar o preço que Jesus pagou. Amém? Agora tem uma parte aqui que eu anotei. Nós somos chamados a nos identificar com Cristo nessa morte dele, nesse sofrimento de Jesus. Nós não estamos aqui para viver uma vida só de oba-oba, só de bênção, só de coisas tranquilas. Não, não, não. As lutas, as tribulações, a injustiça, às vezes e muitas vezes, aquele que está fazendo as coisas corretamente estão sendo condenados, porque a Bíblia fala em Isaías que eles inverteram a justiça, eles inverteram o bem e o mal. Aquilo que é bom, eles chamam de mal. Aquilo que é mal, eles chamam de bom. Somos chamados no batismo a morrer como Cristo morreu e ressuscitar para a glória de Deus. Na hora que descemos as águas batismais, é como se a gente estivesse morrendo para o mundo. E quando a gente levanta das águas, agora eu vou viver para Deus, agora meu compromisso é com Ele, agora eu pertenço a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Várias doutrinas, vários versículos vão caminhar nesse sentido, de nós nos identificarmos com a sua humilhação, ou nos identificamos com as suas dificuldades, com aquilo que ele teve de dificuldade, com as lutas, com as perseguições, ou não gozaremos da glória do porvir. Romanos, capítulo 8, versículo 16 ao 18, diz assim: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também,
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho que, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. A luta que você está sofrendo no seu casamento, a luta que você está sofrendo no seu trabalho, as dificuldades que nós enfrentamos no mundo, as dores que enfrentamos por causa da idade, da enfermidade, permaneça dando glória a Deus, vai passando dando glória a Deus, vai dizendo louvado seja o nome do Senhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade, louvado seja o nome do Senhor, vai chorando e dando glória, vai gemendo, chora, né, como diz o hino, porque a vitória está perto, vai chegar a hora da vitória, seremos consolados para sempre, não mais por Abraão, mas pelo próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entrai no reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo, antes que o mundo houvesse, Deus já fez um reino para eu e você habitar. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a vontade de Deus, é que eu e você sejamos vencedores, é que na hora da luta você glorifique a Deus. Quantas pessoas não pode bater o dedo, eu já falei aqui na igreja, né? Quer saber se o caboclo é crente, fica perdendo na hora que ele machuca o dedinho, mindinho naquela quina. Na hora que ele der aquele chute assim, que ele bater na quina, aí as palavras que vai sair da boca dele é o que está dentro do coração. Você acha que eu não vigio nesta hora? Que eu não tenho que... Eu aprendi a falar misericórdia. Mas muitos que não estão vivendo o Evangelho, abre a boca para falar palavrão. A boca fala do que o coração está cheio. Na hora da luta, na hora da perseguição, você vai negar a Jesus? É só negar Jesus e você vai ser rico. É só negar a Jesus na grande tribulação, recebendo o sinal da besta, não há mais salvação. É só negar o nome de Jesus e suas contas não serão bloqueadas, o seu dinheiro entrará na conta, você vai poder negociar, comprar, vender, mas se você não se dobrar ante ao mundo, ante as vontades do anticristo, ante a vontade, né, do mal, você será destruído. Se não foi no arrebatamento. Amém? Porque para aqueles que creem na Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz que nós seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos, num momento, num piscar de olhos, estaremos com Ele, encontraremos com Ele nas nuvens. E não é de avião, não é de foguete, não é de paraquedas, encontraremos com Ele, porque seremos transformados, porque os nossos corpos serão transformados. Para de mirar coisa humana, para de mirar baixo, mira alto, mira o céu, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de Deus, nisso ocupa a tua mente, ocupa os teus pensamentos. Seja pai para a glória de Deus, seja esposo para a glória de Deus, seja filho para a glória de Deus. Ah, mas meu pai, não, glorifica a Deus, obedecendo, porque a Bíblia diz que é um mandamento com promessa.
É a vontade de Deus. Se submeta a essa vontade do Senhor, porque a glória que há de ser revelada, o novo corpo, não haverá mais dor, não haverá mais morte, o novo corpo não haverá mais limitações, ganharemos as estrelas, desceremos, subiremos, até o paraíso, até a presença de Deus, e aonde Ele estiver, na terra estaremos com Ele, para o milênio estaremos com Ele, novos céus, nova terra, estaremos com Ele, tribunal branco, estaremos com Ele, aonde Ele for, estaremos com Ele, somos a sua noiva, seremos como a esposa, louvado seja o nome do Senhor, porque não há outro objetivo da igreja ser noiva, se não vai ser esposa. Sim ou não? É um relacionamento de união, onde dois se tornam um. Ele mesmo falou, assim como eu e o Pai somos um, eu rogo para que vocês sejam um comigo, um conosco. Esta é a vontade de Deus, a unidade em Deus, tudo para a glória dEle. Irmãos, Jesus recebe um nome sobre todo nome. Os joelhos da terra dobram diante dele, os homens. Os joelhos debaixo da terra, que são os demônios, dobram diante dele. Lá no céu, os anjos, querubins, serafins, todas as criaturas criadas por Deus se dobrarão diante de Jesus. Os 24 anciões vão tirar suas coroas e jogar aos pés daquele que venceu. E o próprio Jesus vai levar tudo para o Pai. E vai glorificar o Pai mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Tudo é para a glória dEle, vivemos para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos estão se preocupando em colocar piercing, em fazer uma tatuagem, enquanto muitos estão se preocupando com a modinha da hora, em prostituir, em trair a esposa, enquanto muitos estão se preocupando em ter uma emoção sexual, um encontro sexual não autorizado, proibido, que é pecado. Existe um povo que está marchando em direção aos céus. Existe um povo que está abdicando, abrindo mão desta vida de legalidade humana, esta vida de satisfazer a carne, esta vida de fazer o pecado, de viver na prática do pecado, para agradar a Deus. Que possamos viver para Ele, ande para Ele, glorifique a Ele, caminhe na direção dEle. Hoje mais um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. Diga não ao pecado, diga não aos pratos de Satanás, resista ao diabo e o diabo vai fugir de você. Porque a glória de Deus não vai se retirar de você, porque a presença do Espírito Santo não vai sair de você, e se o Espírito Santo não sair de você, o mal não pode ocupar o coração ocupado por Deus. Se o seu coração está cheio de Deus, e não cheio de valores humanos, valores mundanos, quantas coisas o mundo está confundindo a cabeça. Homem agora parece que não é homem, mulher agora parece que não é mulher. Cada um pode ser o poste, pode ser uma luz, pode ser o que quiser. Nós somos criados para uma coisa, só uma coisa, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Se o que eu fizer não glorifica a Deus, eu não devo fazer, eu não devo pensar, eu devo rejeitar, eu devo lutar com todas as minhas forças para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Um dia eu estava ouvindo pastor presbiteriano, americano,
John Piper. E ele dizendo sobre o sonho americano. E que muitos cristãos também estavam naquele pensamento. Quando eu aposentar, eu vou comprar o sítio e só que lá não é isso não, lá é viajar o mundo. Lá a vontade desse que ele estava falando era ser colecionador de concha do mar. Nós não estamos vivendo essa vida aqui para aqui agora, não. Estamos vivendo hoje, mas estamos de olho na eternidade. Há uma eternidade. Faça valer a sua vida. Não desperdice tempo, não desperdice suas forças, não desperdice o seu pensamento. A mensagem mudou completamente, né? E eles lhe disseram que podemos, né? Mas Jesus continuou dizendo para eles, vocês vão beber, vocês vão batizar, mas é o seguinte, o assentar à minha direita e à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Porque na hora do planejamento, quando Jesus, o Pai e o Espírito Santo estavam planejando todo o universo, em que o Cordeiro morria, e que o Cordeiro ressuscitava, e que o Cordeiro estava sentado à direita de Deus, em que todas as coisas foram se desenrolando e acontecendo, porque Deus já vê o fim das coisas quando elas ainda nem começaram. É só nós que estamos aqui nessa agonia. Às vezes dói, às vezes é difícil mesmo, às vezes a gente parece que não está enxergando. Peça para Deus te mostrar, peça para Deus te dar visão, pede para Deus te levar mais adiante. Deus, eu não estou vendo, Senhor, mas eu confio na Tua vontade. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, Pai, na minha vida, na minha casa, a morte, a tristeza, o meu filho, não sei o que está acontecendo na sua casa. Senhor, me faz enxergar, porque a Tua palavra diz que tudo concorre para o bem. Senhor, agora está doendo, agora está difícil, mas a Tua palavra diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Ti. Senhor, me faz ver sentido. Senhor, me dá graça para, mesmo sem fazer sentido, glorificar o Teu nome, dizer graças a Deus, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Para de murmurar. Enquanto tem gente se preocupando em ser colecionador, no meu serviço um dia eu também ouvi algo que a pessoa estava se ocupando. O coronel aposentou, comandava o quartel. E aí foi ao quartel pedir um data show emprestado do quartel para poder fazer um trabalho na sociedade, lá na comunidade. E às vezes a polícia leva alguém, faz alguma parte da comunidade. Eu já fui com computadores para lugares pobres, fazer algumas aulas, ajudar as pessoas a conhecer computador. E esse homem, que era um comandante, que estudou para ser um comandante, agora ele era técnico de jogo de botão. Quantas pessoas vivendo uma vida sem sentido? Quantas pessoas fazendo qualquer coisa para dar sentido à vida? Irmãos, as igrejas eram para estar lotadas de pessoas aqui dando glória a Deus, aleluia, e servindo a Deus, irmão, daí, você está precisando de alguma coisa aí no departamento? Eu vou aqui te ajudar. Está fazendo a biblioteca para abençoar os irmãos com livros? Está aqui o meu livro, eu estou doando o livro.
Era para a gente se apoiar, era para a gente estar, irmã Idê, a festividade da senhora está chegando, irmã Idê, eu quero apoiar aí o departamento para chamar uma cantora, um pregador, eu quero auxiliar, a festa das crianças está chegando, eu vou colaborar com alguma coisa. Irmãos, era para a gente ser igual na época de Moisés, parar, não precisa trazer mais nada. O tesouro está cheio, nós temos tudo o que precisamos, tudo o que precisa para fazer, já até sobrando, pode parar. Era para nós estarmos dando as mãos na rua, encontrar outro irmão e falar assim, vamos evangelizar? Vamos. Ah, mas de que igreja tu é? Eu sou da Assembleia. Não, eu sou da Batista. Não, então com tu não vou não. É para a gente estar em união, é para a gente quebrar as barreiras, é para a gente não ter mais nada, mas a gente se ocupa em achar defeito em A, em achar defeito em B. Nós estamos perdendo a direção, estamos perdendo a essência, temos que nos assemelhar ao sofrimento de Cristo, o que Cristo passou para que o Evangelho chegasse a nós, para que ele chegasse à cruz, para que houvesse a salvação, para que o preço fosse pago. Nós também temos que carregar a nossa cruz, nós também temos que negar a si mesmo, nós também temos que dizer não ao pecado, não às vontades humanas, e continuar marchando em direção à cidade celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus chama eles e fala, sabeis que os que julgam ser príncipe, e lá em Mateus vai falar os que são príncipes, os que são governadores, de gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vocês não será assim. Quer ser grande? Então desça, se diminua, se torne servo do servo, auxilie, dê a mão, porque o menor aqui vai ser o maior lá. É por isso que Jesus se fez menor do que os anjos, se tornando homem. É por isso que, como homem, ele disse: eu não vim para servir, ou para ser servido. Eu vim para servir, para dar a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós queremos ser servidos, nós queremos estar no centro das coisas, que Ele cresça e nós diminuamos, que toda glória, todo louvor, cada trabalho, cada culto, cada liderança, termine o ano e diga: graças a Deus, foi o Senhor que nos fez chegar aqui. Mas a gente tem a mania de comparar, a gente compara pastor, a gente compara o líder anterior com o outro. Ah, porque o outro fazia assim, porque o outro fazia assim. Ah, se fosse o outro eu ia ajudar, mas como é esse que está fazendo, eu não gosto dele, eu não gosto dela, e a obra de Deus vai se acabando, porque a gente está com preciosismo, com egoísmo, com sentimento no nosso coração que não vem de Deus, e se não vem de Deus, é perigoso, pode ser da carne, mas se não for, é do diabo. Quem é que está influenciando o seu coração? Todas as vezes que seu coração pensar o mal, não é Deus que está falando no seu coração. Teve uma vez que o irmão virou para mim e falou assim: pastor, Deus mandou eu separar da minha esposa. Eu falei assim: Deus não, o diabo ou você. Porque a minha Bíblia diz que Deus uniu, não separe o homem. Conversa essa, assume o seu pecado, peça perdão, o Senhor perdoa, mas não vem com essa conversinha de querer achar uma justificativa legal. Equipe de louvor, vem adorar a Deus.
a pirâmide na vida espiritual é invertida. É igual o Davizinho pequenininho vencer um gigante. Para o homem é impossível, mas para Deus é isso que acontece. O pequenininho ganha do grande. O que abre mão, às vezes, é o que tem mais. O meu sogro, ele é uma bênção na minha vida. Eu tenho olhado muito para a vida do meu sogro, porque a gente está tão perto, né? E muitas práticas deles eu acabei absorvendo, sem nem ver. A influência dele na minha vida, no meu ministério. Mas uma das coisas que meu sogro diz, ele fala bem assim: meu filho, deixa eu te ajudar, porque eu preciso receber. Ele dá para receber. Até hoje, irmãos, ele faz isso. Uma vez ou outra ele faz alguma coisa e parece que chega na hora certa. Sabe aquele fim de mês, sabe aquele momento difícil? Se você respirar fundo, você chega lá do outro lado, mas às vezes uma mãozinha estendida não faz mal não, né? Faz o bem, irmãos. Abençoa a sua casa, abençoa seus filhos, abençoa a sua família. Para de se apegar com palavras, com encrenca. Para de ser o pai encrenqueiro, a mãe encrenqueira, com um filho que não põe nem o pé na tua casa de raiva daquele dia, daquela outra hora. Peça perdão, perdoe. Se eu não perdoar, eu não vou entrar nos céus. Viva a vida cristã. Dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu casamento, na sua vida. Pratique o evangelho.